Fala galera legal do canal Renoarte, estamos aqui novamente e hoje vamos conversar sobre um assunto, vamos entrar no universo das HQs. Vem com a gente, vai ser massa. Fim galera, hoje nós vamos falar sobre um HQ maravilhosa. Nós vamos falar sobre a HQ Superman entre a foice e o martelo. Essa HQ é maravilhosa, deu origem a uma animação e nós vamos abordar um pouco também da animação aqui nesse vídeo também. A HQ é do ano de 2003, a animação é agora de 2020, na verdade ela foi produzida em 2019, mas foi estreada agora em 2020. E é uma obra-prima do Mark Millar. Mark Millar, para quem não sabe, é um gênio das HQs, um cara que é um excelente quadrinista, além de um bom desenhista também, um bom roteirista também. Ele está presente também nas obras The Authority, Vingadores, num bom período ali agora dos anos 2000 já, ele é mais recente. Ele vai fazer a consagrada saga da Guerra Civil, além de também escrever também para os Supremos. E agora recentemente ele fez um filme para Hollywood também com essa pegada bem HQ também, apesar de ser um filme de ação muito bom, inclusive indico, chamado Kingsman, Serviço Secreto, também é uma obra de Mark Millar. O período da abordagem da HQ é entre o período de 1953 até 2001. Isso é muito interessante porque nós estamos falando ali de um cenário pós-guerra e é muito massa como ele consegue desenvolver essa história. A proposta básica da HQ, o Superman teria sido criado não nos Estados Unidos com os princípios americanos, estadunidenses, mas sim ele teria sido criado na União Soviética. E aí toda a história muda, o uniforme muda, muita coisa muda, menos a personalidade do Super. Para quem já conhece as histórias do Superman, ele continua sendo o mesmo bom moço. Só que uma das principais premissas da obra é a ideia de uma pergunta: será que os fins justificam os meios? Dentro dessa pegada eu vou falar uma coisa aqui que é a minha opinião e que pode gerar um pouco polêmico, já que eu tenho um conceito próprio a respeito da ideia de comunismo, capitalismo, enfim, eu tenho minhas orientações e meu conhecimento em relação a isso, mas eu não vou entrar no mérito dessa discussão agora. Apesar de que a ideia de um Superman comunista, ela não está muito distante das outras HQs do Superman, que busca a igualdade para todos e tal, etc. Se esse sistema é ou não eficiente e ele funciona sim ou não na prática, aí é uma outra discussão, que inclusive a HQ propõe isso. Por que eu acho interessante que venha esse debate nesse momento? Porque a ideia, o Superman em um determinado momento, ele percebe que ele está sendo usado pela máquina governamental russa. Inclusive eles usam alguns personagens que já são históricos mesmo, e eles usam a personalidade do Stalin, eles usam a personalidade do Kennedy, e eles estão ali naquele período histórico como referências para a história. É muito interessante porque, na verdade, ele vai explorar uma ideia de que o Superman, ele percebe que está sendo utilizado e ele decide assumir, através da sua diferença, que é a força, o poder, ele decide assumir a frente da coisa. E quando ele decide assumir a frente da coisa, é quando ele determina como as coisas devem ser. E aí existe um processo ali ditatorial, realmente. Seria a primeira HQ que nós veríamos alguma referência nesse sentido? Não. Injustiça também trata desse tema também. A proposta do Injustiça é que o Superman ele também saturaria de tentar salvar o mundo sobre vários outros métodos e nunca conseguir, e os humanos não contribuírem com isso. E em um determinado momento ele decide agir com as próprias mãos e assumir o controle da coisa. Só que esse assumir o controle é que se torna dual, no mínimo dual. Esse vídeo não vai conter spoilers, então não vou chegar aqui nos méritos do que ele faz, como ele faz ou qualquer coisa assim. Só é muito interessante que você perceba que existem ali pontos de vista de personagens importantes nas histórias da DC que são confrontados com esse pensamento do Super de se impor como uma ordem, mesmo que seja uma ordem para a paz daquele momento, daquele lugar e do mundo, como em um determinado momento ele propõe, mas ele vai ser confrontado com
O Batman vai ser confrontado em determinados momentos com a Mulher Maravilha, ele vai ser confrontado em determinados momentos com a tropa dos Lanternas Verdes, e a gente vai vendo como esses pensamentos eles vão dialogando durante a trama. Isso é muito bonito, é muito perspicaz a maneira como o Mark Millar consegue traçar essas personalidades, linkando com esse Superman autoritário desse momento. E também uma coisa que é muito bem explorada na HQ é a humanidade do Superman. A gente sabe que o Superman ele é um alienígena, mas a maneira como ele é explorado humanamente, com falhas, inclusive na hora que ele decide assumir o controle, ele implanta um sistema que ele acredita ser o melhor sistema, mas que também é um sistema falho. Por quê? Por um ser, no caso, com as mesmas complexidades humanas, no caso o Super-Homem. Nessa parte eu queria puxar um debate um pouco filosófico, e aí nesse momento eu vou aproveitar a minha digníssima esposa para que ela possa fazer uma parte aqui com vocês. Ela é professora de filosofia, né? E eu vou pedir para que ela faça aqui uma parte aqui com vocês, explicando um pouco sobre o que é esse termo do Superman pelo Nietzsche, que ele tem um livro em que ele aborda essa ideia do super-homem. Isso é muito interessante também, porque nós vamos ter aí vários contrapontos interessantes para conversar. Fica aí com ela, depois a gente retorna aqui. Olá, senhoras e senhores navegantes. Estou aqui para esclarecer um pouco sobre Friedrich Nietzsche e Übermensch, ou o super-homem, ou ainda mais próximo da tradução original, o homem além do homem. Então, hoje a gente vai trazer uma abordagem sobre o super-homem de Friedrich Nietzsche para que você entenda um pouco o universo filosófico dessa coisa, né? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Para quem lê filosofia, gosta, se interessa, tem curiosidade, pensa, enfim. O super-homem, assim como grande maioria dos super-heróis, tem sempre uma pegada filosófica muito forte. Então, provoca o pensamento crítico, provoca o nosso conhecimento. E é por isso que dentro da realidade do Superman, da foice, entre a foice e o martelo, nós vamos agora pensar essa realidade filosoficamente, tomando para nós Friedrich Nietzsche, que é um cara que fala do super-homem, deste super-homem, né? Na verdade, o nome super-homem, ele foi meio que adaptado para uma realidade mais moderna de homem, desse homem que Nietzsche tanto fala, né? Mas a tradução original, como eu disse para vocês, mais próxima, é de além do homem. Primeiro a gente precisa entender que Nietzsche, ele fala sobre dois universos, né? Sobre dois mundos, digamos assim, o mundo apolíneo e o mundo dionisíaco. Apolíneo porque faz referência a Apolo e dionisíaco porque faz referência a Dionísio. E aí o que significa isso? Significa que dentro da sociedade em que a gente vive existe um padrão, que é o padrão apolíneo. É aquela perfeição que as pessoas tentam alcançar e depois de alcançada ela fica estagnada ali dentro de uma ordem que não se modifica através do tempo. Então o mundo apolíneo é aquele mundo perfeito, é aquele mundo ordenado, bonito, simétrico, em que tudo está em perfeita ordem o tempo inteiro. Porém, a gente sabe que essa perfeita ordem, ela não atravessa os tempos. Naturalmente, um padrão social, ele se desenvolve, ele se modifica através dos tempos. É aí que entra o super-homem. O super-homem de Nietzsche não é aquele homem que tende a transcender o homem perfeito, ser superior aos homens que já são considerados perfeitos, mas é aquele homem incomodado com aquela normalidade que se instala, fazendo com que as pessoas sejam apáticas, não tenham mais vontade nem potência, que é outra coisa que Nietzsche vai falar, a vontade e potência. Super-homem é aquele que deixa sua vontade e potência falar mais alto, para que ele tenha a coragem de quebrar o padrão social vigente, de transformar o mundo. Nietzsche falava, inclusive, deixava muito claro que uma massa unificada dentro de uma determinada ordem apática é terrível, não acrescenta em nada à sociedade. Super-homem, então, é aquele que está movido pela paixão, pelo desejo, pela vontade de modificar a ordem social vigente. Porém, o mundo dionisíaco de Nietzsche entra aí como caos, como revolução, como novas formas de entender a sociedade. O homem que se acomoda, o homem que vê na sociedade vigente a maneira de ser, uma fórmula de ser feliz, a fórmula de se manter para sempre daquele mesmo jeito, mesmo que tudo se modifique, a realidade se modifique. Não, isso não é bom para a sociedade nem para a humanidade. Bom é aquele que
se enche de força, vontade e potência, enfrenta a sociedade vigente e modifica. Por que que o super-homem, o herói, ele é aquele homem que está acima de todos os outros, que está para além, né? É superior aos outros. Ele é pintado desse jeito, né? Com superpoderes. Porque é necessário que se saia do lugar comum e tente ser não superior a ninguém, mas para além daquela visão de normalidade para modificar. E isso provoca confusão. Isso provoca caos, que é o que a grande maioria dos super-heróis, a gente tomando aqui o Superman como exemplo, né? Ele acaba causando uma certa destruição, ele acaba causando um certo incômodo em algumas pessoas, porque ele precisa destruir algumas coisas para salvar outras. E esse é o mote do Super-Homem de Nietzsche. Porém, a gente tem algo muito importante aí para pensar. Em Assim Falou Zaratustra, que é um outro livro do Nietzsche, ele fala que o homem em declínio, ele é um homem em transformação. O homem que percebe que está paralisado no tempo e começa a declinar por essa situação é o início do incômodo. Portanto, é preciso esse declínio para que ele possa estar além, para que ele possa ser movido por essa vontade e potência e modificar o meio em que ele vive. É desse declínio que surge o super-homem. A gente pode pegar, por exemplo, uma bailarina. Os pés de uma bailarina. Quando você assiste a um espetáculo de balé, você percebe leveza, fluidez, perfeição dos movimentos, e você nem imagina o quanto esforço, quantos dedos quebrados, quantas feridas, quantos calos nos pés daquelas bailarinas para que elas fossem leves como pluma e beirasse a perfeição, né? E é por isso que Nietzsche diz que o declínio ele é importante, porque é desse declínio que nasce esse homem que se supera. O que é que os pés da bailarina têm a ver com isso? Quando você vê o pé da bailarina, você percebe o caminho de superação que essa bailarina percorreu até chegar à perfeição. Para Nietzsche, o super-homem, o homem além do homem, ele é isso. Um homem que percebe a apatia, declina, vai para o fundo do poço e com vontade e potência ele surge melhor, diferente, caótico para modificar o meio em que ele vive. Zaratustra, ele fala que é necessário o declínio para que o homem venha a construir uma sociedade diferente. Portanto, aquela sociedade segura, porque nada muda, também não nos traz nada de bom. Aquela sociedade segura, porque tudo está em perfeita ordem no seu devido lugar, jamais se melhorará se não tiver alguém com coragem suficiente para enfrentar os padrões vigentes. É isso. Foi um prazer apresentar o Super-Homem de Nietzsche para vocês, porque eu sou muito apaixonada por ele. E aí, eu espero ter aguçado a curiosidade de vocês para que vocês pesquisem mais sobre. Até a próxima. Enfim, galera, esse é o nosso vídeo falando sobre essa excepcional obra chamada Superman entre a foice e o martelo. Ou, na tradução ali, se a gente for pegar o nome original, Superman The Red Sun, o Filho Vermelho. É muito bacana essa obra, eu espero que vocês possam ter acesso, assisti-la ou comprar HQ. Esse vídeo aqui ele foi feito com o apoio da Gibiteca Fanzine. Conheçam, lá tem muito material massa para cultura nerd, cultura geek e tal, etc. E vai nos ajudar aqui quando a gente for falar mais sobre esses assuntos. Enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Puxem o debate aqui, é interessante que o debate seja levado sim para o lado político, tudo é política na nossa vida, infelizmente, ou felizmente. Enfim, e eu convido vocês para que venham debater com a gente, comentem, curtam, compartilhem, e quem puder, se liga, se inscreve no canal e divulga aí para os amigos para a gente poder fazer essa ideia crescer. Muito obrigado aí, pessoal, valeu, beijo do Negro.